Vulnerabilidade e suas questões. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Camargo e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre vulnerabilidade e suas questões. Introdução. Por que temos receio de ser vulneráveis? Você já se perguntou por que você sente receio de se abrir com as pessoas próximas? Você já se perguntou por que você tem receio de realmente abrir seu coração? Já se perguntou por que você tem receio? Bom, nesse vídeo eu já passei por isso e eu vou te explicar o porquê você sente tanto receio e como melhorar isso. E antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei e também compartilha para nossa comunidade a cada dia mais crescer, tudo bem? Então vamos começar. Primeiro tópico: machucados. Quando a gente é machucado muitas vezes, a gente acaba se fechando um pouco, ou seja, a gente acaba duvidando, a gente acaba não sabendo mais se expressar, ou seja, a gente se machuca tanto que a gente acha que vai se machucar de novo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha tido uma desavença com uma pessoa próxima e aí você precisa conversar com ela, porque automaticamente uma atitude dela te machucou, só que você não tem a capacidade de se comunicar de forma vulnerável. Gente, não existe relações, não existe relação que você não tenha que se comunicar de forma vulnerável. Não existe. Não existe relação que você não tenha que se comunicar de forma vulnerável. E às vezes, machucados, a gente pensa, eu não quero ser machucada de novo, eu não quero ser magoada de novo. Só que a questão é, você pode se sentir magoada, só que isso não precisa fazer parte de você, isso não precisa ser algo seu, isso pode ser algo que a gente lida de forma diferente, a gente lida como forma terceira, a gente não precisa pegar tudo. Segunda coisa, defensiva. Às vezes a gente se defende, não se vulnerabilizando, achando que precisa ser forte pra tudo e pra todos, sendo que não. A gente não precisa ser forte o tempo todo, a gente não precisa ter as respostas certas o tempo todo, não precisamos ser perfeitos o tempo todo. Eu acho incrível aquelas pessoas que não têm medo de errar, porque as pessoas mais arrogantes são aquelas que não aceitam que estão errando, não aquelas que aceitam que realmente estão erradas, aquelas que não sabem pedir perdão. Esse é o problema. O problema é você não saber pedir perdão. O problema é você não saber se controlar. Esse é o problema. E algumas pessoas pensam, ah não, mas se eu tô aqui, se eu não sou vulnerável, se uma pessoa é incrível, não, você não é. Incrível. Porque isso não é inteligência. Isso é prepotência. Porque você não sabe lidar com a pessoa que tá do seu lado. Você não sabe lidar socialmente. Você não sabe lidar com outro ser humano e isso não é uma habilidade legal. Terceira coisa, temos medo de dizer, falar e sentir. Uma vez eu tive uma experiência com um copo de vidro e a experiência do copo de vidro me marcou de uma forma que, assim, cara, foi só um copo de vidro, mas me marcou demais. Eu tava lavando a louça e o copo, eu só toquei no copo, o copo quebrou na minha mão. E aí, enquanto aquele copo quebrava na minha mão e ficava uma marca horrível na minha mão, eu pensava, meu Deus, a gente tem medo de sentir, falar. Eu só segurei. Eu segurei a dor. Eu segurei a dor e pensei, a gente tem medo de falar, sentir o que a gente realmente pensa. A gente tem medo de falar, sentir, dizer, cara, isso aqui tá me machucando. Mas a questão, o que você faz com o que te machuca? O que você faz com o que te incomoda? O que você faz com isso? Você finalmente joga assim pra vida e fala, vida, resolva ou não? Qual é o seu posicionamento perante a vida? Como é a forma que você lida em relação a problemas? Como você lida quando as pessoas não concordam com você? Porque isso é maturidade. Maturidade não é você dizer sim pra tudo, não é você dizer não pra tudo, mas sim saber qual é o seu sim e qual é o seu não. É sobre isso. E último tópico. Porque não queremos ser vistos como pessoas fracas. A gente tem medo de ser visto como alguém frágil. A gente tem medo de ser visto como um ser humano, realmente. A gente tem medo de ser visto como alguém que está aprendendo. A gente aprende, a gente erra, a gente evolui.
Eu acho incrível como um exemplo bíblico que antigamente os fariseus, como eram chamados as pessoas que estudavam a lei, eles se sentiam tão poderosos em relação a serem estudiosos, a serem pessoas que realmente não erravam, que eles não conseguiam olhar o outro como um ser humano. E eu acho incrível como Jesus, ele demonstra isso. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque todos nós erramos, todos nós temos falhas. E quando você assume que você tem uma falha, que você melhora a sua falha, é aí que você começa a evoluir. Não é quando você se acha o dono da razão, não é quando você se acha o dono, a pessoa mais forte do mundo, não. É quando você aceita que você é um ser humano e que precisa de melhora. Conclusão. É impossível se amar e amar outros sem vulnerabilidade. Você não consegue amar outra pessoa se você não for vulnerável. Você não consegue se amar se você não for vulnerável. Você não consegue ser completo se você não for vulnerável. E é sobre isso que eu queria dizer hoje. Beijo e tchau!